A Bíblia, uma escritura sagrada para bilhões, cheia de milagres e mistérios. Novas descobertas na tecnologia sugerem que os milagres incríveis são baseados em fatos reais. A ciência pode revelar a verdade por trás dos maiores mistérios da Bíblia. Mistérios da Bíblia. Evangelhos perdidos. Inverno de 1886. Arqueólogos franceses procuram artefatos na área cristã de um cemitério no Alto Egito. De repente, eles fazem uma descoberta que abala a essência da história cristã. O que eles descobrem é o túmulo esquecido de um monge enterrado no século VIII. Mas o maior achado é o que o monge está levando consigo para a próxima dimensão. Aqueles que enterraram o monge aparentemente pegaram este livreto de papiro e colocaram junto ao corpo. Assim ele poderia entrar na próxima vida com um de seus livros preferidos. Ele contém não Mateus, Marcos, Lucas e João, mas ele contém o Evangelho de Pedro. Aparentemente, o livro é um evangelho de verdade, um relato em primeira mão da vida de Jesus. No entanto, o texto teria sido escrito pelo apóstolo Pedro. Há quase 2000 anos, tudo o que os cristãos sabiam sobre Jesus vinha dos evangelhos da Bíblia cristã, nos relatos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Seria aquele um relato perdido real da vida de Jesus, escrito por Simão Pedro, o líder escolhido dos apóstolos? A descoberta disparou ondas de choque pelo mundo dos estudos bíblicos, e essa onda de choques continua, enquanto novos evangelhos perdidos, emergem em inúmeras escavações arqueológicas. O Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena e até o Evangelho de Judas. A descoberta deles revelou histórias chocantes e controversas sobre Jesus e sua mensagem, histórias que foram omitidas pela igreja. O Evangelho de Pedro supostamente revela os fatos por trás da ressurreição de Jesus. O Evangelho de Maria diz que Maria Madalena pode ter sido a verdadeira líder da igreja cristã. O Evangelho de Judas diz que Jesus pediu para ser crucificado. Serão eles relatos confiáveis da vida e morte de Jesus? E se são, por que foram banidos? Com a aplicação de tecnologia de ponta, como microscópios eletrônicos, datação com carbono 14, paleografia e os avanços mais recentes na arqueologia, os especialistas vão examinar os evangelhos perdidos para determinar sua idade, sua fonte e se eles contêm verdades esquecidas da crença mais difundida no mundo. A descoberta dos evangelhos perdidos também revela uma batalha secreta, agora esquecida, mas um dia vital. A batalha pela alma da cristandade. De um lado, um grupo devoto, clamando por um relacionamento direto e espiritual com Deus, com seu próprio conjunto de evangelhos. De outro lado, a crescente hierarquia do cristianismo ortodoxo, que aceita apenas 4 evangelhos. O resultado desta batalha iria determinar o futuro do cristianismo. Mas, nos primórdios dessa crença, não havia literalmente nenhum evangelho, nem Bíblia cristã. O cristianismo começa por volta do ano 30 d.C., com um grupo de judeus que seguem os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Contamos a história através de histórias, e foi assim no início da jornada de Jesus. As pessoas que estavam à volta dele, os pobres, os marginalizados, muito provavelmente não sabiam ler ou escrever. Então faziam o que os outros faziam. Eles contavam histórias. As pessoas devem ter conversado entre si. Você conheceu Jesus? O que ele disse quando vocês se encontraram? Você estava presente quando ele estava na estrada? Você se lembra da história? O que eu ouvi foi isso.
As histórias de Jesus não foram passadas para o papel por décadas. Estudiosos acreditam que o evangelho mais antigo, o Evangelho de Marcos, foi escrito por volta do ano 70 d.C., 40 anos após sua morte. Mas esse não foi o único evangelho. Lá pelo ano 200 d.C., não havia somente os 4 evangelhos. Pode ter havido até 50. Eram documentos como o Evangelho de Felipe, o Evangelho dos Hebreus e a Revelação de Pedro. Alguns desses livros foram mencionados por escritores da antiguidade, mas até recentemente todos estavam desaparecidos. O que aconteceu com eles? E por que há somente 4 evangelhos hoje? A resposta nos leva menos à fé e mais à política. A Bíblia não caiu do céu. A versão final da Bíblia foi feita por pensadores cristãos que representavam um ponto de vista específico. O surpreendente é que a Bíblia cristã, como a conhecemos, não surgiu de fato até 300 anos depois da morte de Jesus. E o homem que determinou o conteúdo da Bíblia cristã tinha interesses poderosos, que tinham pouco a ver com religião. No ano 312 d.C., o imperador romano chamado Constantino, um pagão que acreditava em vários deuses, alegou ter tido uma visão da cruz antes de uma batalha. Depois de sua vitória, ele se converteu ao cristianismo e o declarou religião semi-oficial do Estado. Constantino queria controlar essa nova religião para unificar o Império Romano, que estava se desmantelando. Naquela época, o cristianismo era uma religião mal organizada, uma coleção de igrejas com crenças diversas e escrituras diversas. O imperador pretendia mudar isso. O que ele notou, porém, foi que essas pessoas não eram bem organizadas. E se havia uma coisa que os romanos sabiam fazer, era organizar. No ano 325 d.C., o imperador Constantino convoca o Concílio de Niceia para estabelecer a doutrina básica do cristianismo. Ele reúne os líderes religiosos mais poderosos de todo o mundo para discutir a oficialização de uma religião cristã formal. Uma das coisas interessantes é que se torna claro que ele está primeiramente interessado na unidade. Ele quer que a religião cristã forneça a base ideológica para o império. O objetivo do Concílio de Constantino era unificar a fé religiosa e politicamente. Depois de semanas de debate, os vários bispos e padres concordaram com um conjunto de princípios que unificaria todo o cristianismo e colocaram a religião sob o controle firme do imperador. E então ele usou sua autoridade para dizer: muito bem, pessoal, é isso aí. As coisas mudaram drasticamente com Constantino. Temos uma redefinição total de como Deus deve ser entendido. Deus agora é o protetor do Estado que procura usar a religião para seus próprios interesses de unificação, porque não se pode ter discordância e governar um Estado. Constantino também unificou os evangelhos cristãos e limitou os evangelhos que considerou apropriados para a religião do Estado. Apesar de o Concílio de Niceia não ter decidido oficialmente o conteúdo da Bíblia cristã, Constantino deixou claro quais evangelhos ele considerava aceitáveis. Ele encomendou a criação de 50 cópias de uma Bíblia cristã que continha apenas os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. O que aconteceu com os outros evangelhos? No ano 382 d.C., outro concílio religioso literalmente proibiu que os cristãos os lessem. Sob o imperador cristão Teodósio, todos os outros evangelhos foram considerados heréticos. Foram banidos ou enterrados, seus donos presos e às vezes executados. Havia vários outros textos que verdadeiros cristãos devotos amavam. Eles devem ter sido lidos por muito tempo, até que os bispos chegaram para dizer: não deveis ler isto, mas deveis ler aquilo. O que estava escrito nesses evangelhos perdidos? O que os tornava tão ameaçadores que tiveram que ser banidos ou destruídos? Ninguém soube por quase 2000 anos.
Mas em 1886, o Evangelho de Pedro emergiu das areias do deserto egípcio. Outras descobertas espantosas se seguiram no século XX. Os evangelhos de Tomé, de Maria Madalena, de Judas. Esses evangelhos perdidos revelam uma visão muito diferente de Jesus. Uma abordagem diferente da espiritualidade. E uma versão do cristianismo que um dia ameaçou a base da própria fé. Durante quase 2000 anos, os cristãos acreditaram que existiam apenas 4 evangelhos que contavam a história de Jesus de Nazaré. Em 1886, o Evangelho de Pedro foi o primeiro evangelho perdido descoberto em séculos, sugerindo a existência de uma história secreta de escrituras proibidas. Em 1945, uma descoberta assombrosa revelou uma vasta coleção de evangelhos perdidos e mudou para sempre a história do cristianismo. No Egito, perto de uma cidade chamada Nag Hammadi, um fazendeiro e seus companheiros encontraram um pote de barro lacrado que continha um tesouro de 1800 anos. Dentro dele, havia 52 textos com títulos, como os Atos de Pedro, o Apocalipse de Tiago e o Evangelho de Tomé. Eram literalmente evangelhos perdidos, mencionados por escritores da antiguidade, mas aparentemente enterrados depois da consolidação do poder do imperador romano Constantino no ano 325 d.C. As escrituras só haviam existido como lendas, até aquele momento. E talvez a mais surpreendente dessas escrituras perdidas seja o Evangelho de Tomé. O Evangelho de Tomé é um documento fascinante. Foi traduzido do grego para o cóptico e contém palavras de Jesus. E muitas das coisas contidas no Evangelho de Tomé encontram-se também no Novo Testamento. A diferença é que o Evangelho de Tomé é um evangelho gnóstico. Os gnósticos eram uma seita do cristianismo antigo que tinha uma ênfase profunda no misticismo e discordava de vários dos preceitos da hierarquia cristã emergente. Os gnósticos foram salvos por conhecimento secreto. Você era um verdadeiro seguidor de Jesus se compreendesse esse conhecimento secreto. Gnosis é uma palavra grega que significa conhecimento, e gnóstico significa aquele que sabe. Eles eram essencialmente místicos sob vários aspectos, e se pudessem encontrar a paz de Deus dentro de si, a verdadeira humanidade interior, por que então precisavam ter padres ou bispos? Eles poderiam caminhar seguindo esse Deus interior? No Evangelho de Tomé, Jesus parece transmitir uma estranha mensagem. Um ensinamento secreto muito diferente do contido nos evangelhos tradicionais. Os evangelhos tradicionais ensinam que Jesus é o único Filho de Deus. O Evangelho de Tomé sugere que todos nós podemos nos tornar filhos de Deus. Ele diz: quando conhecerdes a vós mesmos, então sereis conhecidos, e entendereis que sois filhos do Pai vivo. Em outras palavras, se Jesus pode ser aceito como o Filho de Deus, todos nós também somos filhos e filhas de Deus. Ele não tem nada que nós não podemos ter. Nós podemos ter o mesmo tipo de relacionamento com a divindade, o mesmo tipo de relação com Deus. O Evangelho de Tomé prega uma ligação pessoal com Deus, sem a necessidade de igrejas organizadas, padres e bispos. Muitos padres e bispos se sentiram ofendidos com os gnósticos, que tinham seu próprio caminho, tinham sua própria linha direta, um telefone vermelho com a divindade. Isso não pegou bem com os representantes da autoridade da igreja. E esse pode ter sido o motivo do Evangelho de Tomé ser considerado herético. A
A independência dos gnósticos enfraquece a hierarquia da igreja. Eles acreditam que seus próprios evangelhos são tão válidos, se não mais, como os de Mateus, Marcos, Lucas e João. No caso do evangelho de Tomé, talvez eles estivessem certos. Quando os evangelhos gnósticos foram descobertos em 1945, uma questão perturbadora surgiu. Parecia que o evangelho perdido de Tomé era mais antigo que o de Mateus, Marcos, Lucas e João. Há um debate entre estudiosos quanto à maneira de datar o evangelho de Tomé. O que sabemos é que temos alguns papiros gregos muito primitivos do evangelho de Tomé e parece que partes do evangelho de Tomé são muito antigas. Na verdade, partes do Evangelho de Tomé podem remontar aos primórdios da igreja. A maioria dos estudiosos acredita que os 4 evangelhos tradicionais foram escritos no espaço de uma geração desde a morte de Jesus, 40 a 60 anos depois que os eventos realmente aconteceram. Mas algum material no Evangelho de Tomé pode ser mais antigo, com base em seu conteúdo mais simples. A diferença entre o Evangelho de Tomé e o Novo Testamento é que o Evangelho de Tomé só tem as palavras de Jesus. Não há milagres, não há histórias sobre Jesus. O fato do Evangelho ser apenas uma reunião das palavras de Jesus pode sugerir que é mais antigo e que os outros elementos da narrativa dos outros evangelhos foram adições posteriores. Se o Evangelho de Tomé realmente é mais antigo que os 4 evangelhos tradicionais, isso significa que é mais próximo da mensagem de Jesus? E se for assim, significa que a Bíblia cristã está literalmente incompleta? A resposta pode estar em encontrar a data exata em que o Evangelho foi escrito. O Instituto de Conservação de Museus Smithsonian, ou MCI, tem uma equipe de especialistas e cientistas para extrair os segredos de documentos antigos. Nós fazemos um trabalho de detetive. Nossos cientistas examinam com diferentes tipos de instrumentos para entender realmente o que é, de que lugar do mundo veio. Os estudiosos procuram pistas da idade de um evangelho no papel e na tinta do documento. Sinto que às vezes consigo entrar na cabeça do autor. Principalmente porque um conservador precisa desenvolver uma espécie de visão invertida de raio-x. Você tem um objeto na sua frente que chegou a você em seu estado e sua condição naturais. E você precisa pensar em todas as coisas que aconteceram com ele. Uma pista sobre a idade do papiro pode ser encontrada na própria escrita. Na época em que o Evangelho de Tomé foi escrito, a maioria da população era analfabeta. A pessoa que escreveu o Evangelho era provavelmente um escriba profissional. Pesquisadores descobrem a verdade através da análise minuciosa dos métodos e ferramentas de um escriba. Os escribas não eram apenas redatores, eles levam seus materiais de arte consigo. Eles preparam suas tintas com substância sólida e depois moem e adicionam líquido para escrever. Uma certa variabilidade no tamanho das partículas seria prevista. E uma coisa muito, muito perfeita e muito, muito pura e muito, muito consistente poderia ser um sinal de que é um material mais moderno. Volte. Bem aqui. Uma análise mais detalhada do Evangelho de Tomé revela que certamente não se trata de uma falsificação moderna, mas a idade exata do Evangelho ainda não ficou clara. Um teste com carbono 14 foi feito no Evangelho de Tomé encontrado em Nag Hammadi. As páginas revelaram que a cópia datava aproximadamente de 300 a 400 anos depois de Cristo. As cópias mais antigas de Mateus, Marcos, Lucas e João vêm aproximadamente da mesma época. Mas estudiosos concordam que todos esses evangelhos devem ser cópias de textos muito mais antigos, porque escritores da antiguidade referem-se a esses evangelhos por volta de 150 depois de Cristo. A idade exata do Evangelho de Tomé é incerta e controversa. É mais antigo e mais preciso que os de Mateus, Marcos, Lucas e João? Até que uma cópia mais antiga seja encontrada, a questão continua um mistério. Mas, independentemente da idade, o Evangelho de Tomé revela uma batalha dentro do cristianismo.
A igreja tradicional tinha Mateus, Marcos, Lucas e João do seu lado. Mas os gnósticos alegavam ter o apoio da própria Maria Madalena. Durante séculos, os cristãos acreditaram haver apenas 4 evangelhos que revelavam a vida e a mensagem de Jesus de Nazaré. Mas essa crença mudou no final do século XIX com a descoberta dos primeiros evangelhos perdidos. Uma das mais impressionantes escrituras esquecidas foi descoberta no Egito, em 1896. Um evangelho com um autor muito surpreendente. É um evangelho escrito em nome de uma mulher. E não uma mulher qualquer, mas aparentemente Maria Madalena. E não a Maria Madalena que tem um papel na igreja, que é a prostituta arrependida e assim vai. Esta é a Maria Madalena, que é uma discípula amada. Ela é parte do círculo íntimo. Poucos fragmentos sobrevivem, mas eles põem o verdadeiro significado de Maria em perspectiva. Se o Evangelho de Maria é autêntico, significa que as mulheres um dia foram líderes poderosas na igreja cristã. Significa que Maria Madalena não era uma prostituta recuperada, mas a líder dos apóstolos. E numa religião dominada por homens durante séculos, significa que o evangelho mais importante foi escrito em nome de uma mulher. O Evangelho de Maria detalha as instruções secretas que Jesus conta apenas a ela. Segredos sobre a vida, a morte e o paraíso. Nesse evangelho, Jesus revela certas coisas sobre a vida após a morte para Maria em termos muito gnósticos. A vida após a morte nos 4 evangelhos tradicionais é descrita como um paraíso cheio de alegria. Mas no Evangelho de Maria, a vida após a morte envolve uma estranha jornada da alma após a morte, na qual o morto encontra seres angelicais e demoníacos, conforme a alma vai seguindo o caminho até o céu. É apenas para Maria que Jesus revela essa jornada secreta da alma. O Evangelho relata que Pedro, o líder dos apóstolos, reage de forma explosiva a essa revelação. Pedro diz: ele realmente falou com uma mulher sem nosso conhecimento? Devemos nos voltar e ouvi-la? Ele a preferiu a nós? No Evangelho, os apóstolos ignoram a condenação de Pedro e apoiam Maria, dizendo: se o Salvador a fez digna, quem é você para rejeitá-la? O significativo é que havia uma espécie de ligação espiritual, que Maria era tida como uma pessoa de dentro, uma líder, alguém que tinha a habilidade de motivar os outros, e esse era seu verdadeiro dom. Ela compreendia o pensamento de Jesus e era capaz de disseminá-lo. Esse evangelho dá uma visão muito diferente do que é a mensagem de Jesus. E mostra Maria Madalena como aquela que entende esse ponto de vista de um jeito que os outros discípulos não entendiam. Mas esse texto é um verdadeiro evangelho? O relato testemunhal de Maria Madalena? Se é, ele pode mudar a história cristã e revolucionar o papel das mulheres na igreja cristã. A resposta está na idade do evangelho. Ele é mais antigo que os 4 evangelhos tradicionais? E pode ele ter sido escrito pela própria Maria Madalena? O Evangelho de Maria foi descoberto em 1896, em Armin, no Egito. A datação por carbono revela que esse texto foi copiado à mão no século V. Mas ao longo dos anos, fragmentos do Evangelho de Maria apareceram em outro lugar do Egito e são muito mais antigos. Avanços na tecnologia podem ajudar a definir a data exata, até mesmo de fragmentos minúsculos de textos antigos. O uso do microscópio 3D permite aos cientistas focalizar os detalhes que dão dicas de sua idade. A esse nível de detalhamento, uma amostra moderna de papiro não guarda nenhuma semelhança com um texto antigo.
Se isso tivesse 2000 anos de idade, a superfície não seria tão brilhante, seria mais fosca, porque as fibras estariam gastas, criando uma espécie de ranhura na superfície, quase como camurça. Testes como esses ajudaram a fornecer uma data muito precisa para os fragmentos mais antigos do Evangelho de Maria. Eles foram escritos aproximadamente no ano 200 depois de Cristo. A linguagem e o vocabulário também sugerem que o Evangelho de Maria foi escrito durante o século II e não na época de Jesus. Assim, é altamente improvável que Maria Madalena tenha escrito o Evangelho que leva seu nome. A maioria dos estudiosos acredita que ele foi criado por um cristão gnóstico durante o século II que queria invocar a autoridade da apóstola. Não sabemos quem foi o autor, mas muitos imaginariam que realmente há uma voz feminina e uma perspectiva feminina a ser vista aqui. E talvez seja o caso de admitir que há uma voz a ser ouvida que foi reprimida nos outros evangelhos. Talvez, e mais importante, o Evangelho de Maria revele um grande conflito no início da igreja sobre o papel das mulheres. A ideia da liderança feminina é um dado muito interessante a se analisar nos primórdios da história cristã. E o Evangelho de Maria é uma espécie de testemunho disso. O fato de Maria ser líder e mulher é um conceito revolucionário na igreja antiga. A possibilidade de existir um Evangelho de Maria é uma indicação de que realmente existiram pessoas como os gnósticos que eram muito mais abertos à inclusão das mulheres como membros ativos da comunidade. Na verdade, algumas pessoas da igreja ortodoxa que surgia reclamavam disso. Quer dizer que há mulheres ministrando os sacramentos? Existem mulheres que são ordenadas entre os gnósticos? Que vergonha! Os gnósticos não viam nenhuma vergonha nisso. Assim, a existência de um texto como o Evangelho de Maria está perfeitamente de acordo com o ponto de vista deles. Em 1886, arqueólogos franceses que trabalhavam no Egito descobriram um antigo túmulo cristão com um tesouro extraordinário. Entre as mãos de um monge do século VIII estava um livro chamado Evangelho de Pedro. Foi um dos primeiros evangelhos perdidos descobertos. Poderia ele ser o verdadeiro relato perdido da vida de Jesus, escrito por Simão Pedro, o líder dos apóstolos escolhido por ele? Se fosse, mudaria a história do cristianismo, já que o Evangelho de Pedro conta uma versão muito diferente da vida de Jesus. O que nós temos é muito precioso e muito empolgante. É uma história antiga, mas uma história alternativa. No Evangelho de Pedro, os romanos são surpreendentemente solidários. Ele diz que Jesus não sentiu dor na cruz. Mas a diferença mais chocante é que o Evangelho de Pedro supostamente traz um testemunho real da própria ressurreição. É o único evangelho que temos que tenta contar a história do que aconteceu durante a ressurreição. Todos os evangelhos bíblicos falam dos resultados da ressurreição, que o túmulo estava vazio, mas eles não falam do momento da ressurreição propriamente dito. A descrição começa na terceira manhã, após a morte de Jesus, enquanto os soldados romanos vigiam o túmulo do Messias. O Evangelho de Pedro diz: o túmulo foi aberto e aqueles soldados viram, pois estavam montando guarda. E segundo explicaram do que haviam visto, eles viram 3 homens saírem do túmulo. Quando eles saem, estão amparando um terceiro, supostamente Jesus. E então uma voz profunda aparece e diz: Então vocês rezaram por aqueles que morreram? A ressurreição termina com Jesus e os outros 2 seres elevando-se ao céu, deixando as testemunhas oculares assustadas e maravilhadas. O Evangelho termina com a alegação de que se trata do testemunho do próprio apóstolo Pedro. Poderia esse livro realmente ser o trabalho do líder dos apóstolos, o primeiro Papa? Ele foi escrito na mesma época ou antes dos 4 evangelhos tradicionais? Ou é um relato mais recente, portanto uma falsificação, fazendo-se passar pelo testemunho real de Pedro?
As evidências arqueológicas são incertas. O evangelho encontrado em 1886 foi datado no ano 700 depois de Cristo. 7 séculos após a morte de Pedro. Fragmentos do ano 500 depois de Cristo apareceram em outros locais, mas ainda muito tardios para terem vindo diretamente do apóstolo. Minha nossa, vai ser uma loucura montar esses negócios. Graças a Deus não vou ter que fazer isso. Mas o evangelho foi mencionado por escritores cristãos da antiguidade. Um bispo de onde hoje é a Turquia mencionou o livro pelo nome por volta de 190 depois de Cristo. Podemos remeter o evangelho ao século II, mas não antes disso. Tudo indica que esse é um texto do início do século II. Nós achamos que é um texto do início do século II porque ele utiliza material de todos os 4 evangelhos existentes. As histórias do Evangelho de Pedro são tão semelhantes aos outros evangelhos que parece provável que tenham sido simplesmente copiadas. Quem quer que tenha escrito esse evangelho no século II alegou que era o trabalho do apóstolo Pedro para dar ao texto mais autoridade. Era um recurso comum no mundo antigo. Quando algumas pessoas queriam comunicar uma ideia que consideravam verdadeira ou importante para o movimento cristão antigo, elas não diziam com suas próprias vozes, mas utilizavam a voz de alguém que se sabia que tinha autoridade. Nesse sentido, o Evangelho de Pedro não é um relato real, mas uma falsificação. No entanto, isso traz uma questão importante e perturbadora. Se o Evangelho de Pedro é uma falsificação, então os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João também são falsificações. Não sabemos quem foram os autores, mas os textos foram escritos em nome de Mateus, Marcos, Lucas e João, porque esses eram grandes homens do passado. A verdade dessa questão é que quase certamente não foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. A maioria dos estudiosos concorda que mesmo os 4 evangelhos tradicionais não foram escritos pelos apóstolos que lhes deram os nomes, mas por seguidores desses apóstolos. Se os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João não foram mesmo escritos pelos apóstolos, então isso significa que o evangelho de Pedro ou o evangelho de Maria podem ser considerados autênticos também? A resposta ainda não está clara para os historiadores. Mas há elementos no Evangelho de Pedro que sugerem que não é um testemunho de ninguém, muito menos do apóstolo Pedro. A história que ele narra contém material altamente suspeito. Na cena da ressurreição, Jesus e os 2 seres angelicais se erguem além das nuvens. E atrás de Jesus, surge do túmulo a verdadeira cruz que fala. O Evangelho diz que eles ouviram uma voz vinda do céu. Vocês rezaram por aqueles que estão adormecidos? E a resposta veio da cruz: sim. O Evangelho de Pedro é muito fantasioso, com esses gigantes cujas cabeças alcançavam as nuvens e depois uma cruz que fala. Quer dizer, é demais para alguém acreditar, ainda mais se pretende ser uma pessoa centrada e sóbria na igreja antiga. Esse talvez seja um dos motivos por que o Evangelho de Pedro não foi aceito quando Constantino convocou o Concílio de Nicéia. Mesmo assim, ainda havia grupos de cristãos devotos que consideravam esse livro sagrado. Sagrado bastante para ser enterrado com um monge por volta do ano 700 depois de Cristo. Eu, particularmente, prefiro a ideia de que há um monge agarrado a esse texto não apenas nesta vida, mas na próxima vida. O Evangelho de Pedro foi descoberto em 1886 e foi um dos primeiros evangelhos perdidos encontrado. E um dos mais recentes evangelhos perdidos foi descoberto em 2006. Uma escritura que causou polêmica imediata, porque supostamente havia sido escrita pelo traidor de Jesus, o Evangelho perdido de Judas. A descoberta de evangelhos perdidos do século XX mudou nossa compreensão da história cristã. Mas um evangelho perdido descoberto recentemente questiona os fundamentos da fé cristã.
Em 2000, um documento em papiro foi recuperado de um antiquário do Egito. Acredita-se que tenha sido encontrado originalmente próximo a Nag Hammadi, onde os primeiros evangelhos gnósticos foram descobertos. E ele é identificado como o Evangelho de Judas Iscariotes. Quando foi originalmente divulgado, o apelo era que Judas foi um herói, passou de traidor de Jesus nos evangelhos bíblicos a aquele que é elevado aos céus, porque simplesmente realizou a vontade de Deus. Na versão cristã tradicional da história da crucificação, Judas entrega Jesus aos romanos e é taxado de vilão. Mas neste evangelho, a história da traição é transformada numa história de sacrifício pessoal. No evangelho, Jesus reconhece Judas como o mais sábio dos apóstolos. Ele é tudo sobre Jesus e Judas. Judas é considerado um discípulo muito especial. Ele é o esclarecido e é aquele que parece ter mais discernimento de quem realmente é Jesus. Jesus diz que Judas vai entregar apenas seu corpo físico aos romanos. Ele próprio vai escapar da crucificação e retornar ao plano espiritual. Isso é um sinal claro de que o evangelho tem raízes gnósticas. Esses caras não acreditavam que Jesus fosse realmente humano. Ele só aparentava ser humano, ele era um espírito, por assim dizer. E a ideia do gnosticismo era se livrar desse disfarce, dessa roupagem, desse elemento humano para poder retornar à pura forma de um ser espiritual. É uma inversão notável dos evangelhos cristãos tradicionais. E foi polêmico desde o momento de sua publicação em 2006. Se fosse um evangelho autêntico, escrito por Judas, iria reescrever a história cristã e a teologia. Mas muitos estudiosos acreditam que o evangelho de Judas só poderia ser uma fraude. A ideia de um evangelho de Judas Iscariotes é tão provocadora que muitas pessoas a consideraram. Seria possível que fosse uma fraude? Teoricamente, uma pessoa com um senso de humor perverso ou um desejo de enganar o mundo poderia pegar um papiro antigo, criar um texto e se divertir à beça com o mundo. O Evangelho de Judas foi submetido a semanas de investigação. Apesar de sua fonte inesperada, os especialistas estabeleceram que não era uma falsificação, mas provavelmente não era tão antigo quanto os evangelhos tradicionais. Os estudiosos acreditam que o Evangelho de Judas remonta a uma data entre 280 e 330 d.C., quase 300 anos depois da morte de Judas. Obviamente não é um testemunho e foi escrito depois dos 4 evangelhos tradicionais datados do século II. Mas a própria criação do Evangelho de Judas destaca o crescente conflito entre cristãos gnósticos e a igreja tradicional por volta do ano 300 d.C. Você escreve esse evangelho e o atribui a Judas porque é uma maneira de fazer as pessoas pensarem de um jeito diferente sobre todos os personagens e de mudar as regras do jogo, de inverter as coisas. Assim, se você diminuir a importância dos apóstolos e aumentar a de Judas, você terá reconfigurado a maneira como o mundo é visto. Porque o evangelho de Judas critica fortemente a igreja que surge das regras apostólicas. Eles realmente acreditavam que tinham alguma coisa por dentro que dava a eles uma espécie de acesso direto ao divino. Eles não precisavam ter padres e bispos. Eles não precisavam obedecer a esse tipo de autoridade. Mas a ênfase no misticismo e na revelação pessoal dos gnósticos talvez os tenha levado à ruína. Em vez de construir uma comunidade e ganhar seguidores, o seleto círculo místico dos gnósticos começou a se desfazer em meio à política. Enquanto isso, em crescimento, a hierarquia cristã estava chamando a atenção dos políticos romanos.
Com o Concílio de Nicéia em 325 d.C., o imperador Constantino solidificou a base de poder dos bispos mais ortodoxos e sua hierarquia. Os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João estavam dentro. Os evangelhos gnósticos estavam fora. Pelo menos oficialmente. É importante ter em mente que esses outros evangelhos que estão no Novo Testamento foram de fato lidos pelas pessoas, valorizados e amados pelas pessoas durante muito tempo. Mas o que essa evolução histórica do Novo Testamento diz sobre a legitimidade dos evangelhos perdidos? O estudo dos evangelhos perdidos é muito fascinante, na verdade. Ele nos ajuda a entender as pressões culturais que o cristianismo sofria e o que ele enfrentava. É bem fascinante imaginar o que teria acontecido em Nicéia e depois disso se uma perspectiva gnóstica tivesse levado a melhor. Eu imagino que haveria uma percepção mais mística, uma noção mais introspectiva do que significa ser motivado como um seguidor de Jesus. Teria sido uma igreja bem diferente, com características diferentes e um significado diferente, um significado mais místico. Mas os gnósticos não levaram a melhor em Nicéia. E em algum lugar, num monastério no deserto egípcio, um grupo de monges gnósticos deve ter se preocupado com o destino de seus amados evangelhos. Eles deviam adorar esse tipo de literatura até aquele dia fatídico em que o arcebispo Atanásio de Alexandria anunciou a todos os monges: está na hora de jogar fora os livros heréticos e ler os livros bíblicos. Talvez os monges tenham retirado com pesar esses livros preciosos da biblioteca de Nag Hammadi e não tenham conseguido destruí-los. Então eles os esconderam em um pote. Assim durariam para sempre, ou quase para sempre. Pelo menos até que pudéssemos encontrá-los na nossa época e lê-los outra vez. Por um milênio, a Bíblia Sagrada com os 4 evangelhos do Novo Testamento foi tida como a verdadeira história de Jesus. Alguns acreditam que os evangelhos perdidos revelam o caminho não percorrido pelo cristianismo. Outros acreditam que o caminho não foi percorrido por algum motivo. Sabe, a expressão é que, às vezes, a história é escrita pelos vencedores. E a ideia é que agora os perdedores tomam a palavra. E a palavra dos perdedores tem valor, mas a outra metade da expressão precisa ser dita. Às vezes, os vencedores merecem vencer. Séculos depois de terem sido entregues às areias do deserto, os evangelhos perdidos continuam polêmicos. E talvez esse próprio fato seja um testemunho do poder da palavra escrita de transmitir fé, esperança e mistério no decorrer dos séculos e por todo o mundo. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.